Salve, salve! Você que está passando por aqui, seja bem-vindo, bem-vinda. E no vídeo de hoje nós vamos falar o que fazer quando o outro se cala. Vamos estar tratando aqui sobre aquele tratamento de silêncio que hoje está muito comum nas relações, quando pessoas que declaram que se amam usam a estratégia do silêncio, do ficar calado para punir o outro, para castigar o outro, para manipular o outro. Por que isso acontece? E o que fazer diante de uma situação? Antes de mais nada, esse silêncio na relação que nós vamos estar falando aqui é diferente daquela introspecção que muitas vezes você precisa para digerir melhor um assunto, ou quando você comunica ao pessoal, eu vou precisar ficar em silêncio, vou precisar ficar sem me comunicar, porque eu estou pensando em algumas questões, tem alguma decisão para resolver. Então, o tratamento de silêncio que nós vamos tratar aqui é diferente desse momento que uma hora ou outra a gente precisa para colocar os nossos pensamentos em ordem. O tratamento de silêncio que nós vamos estar falando é quando o casal, o amigo, isso é muito comum também no ambiente de trabalho, mas especificamente, né, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento amoroso, no namoro, isso pode ser muito tóxico e abalar a saúde emocional do outro. O tratamento de silêncio, ele é uma prova de infantilidade, né? Quando aquela pessoa quer que o outro se comporte de uma determinada forma e quando o outro não age da forma como ele imaginou ou como ele projetou na sua mente, ele simplesmente se cala. E ao se calar, ele cria vários enigmas na cabeça do outro. O outro não sabe o que está acontecendo, o outro fica temeroso diante dessa atitude e isso vai minando a saúde emocional, isso vai minando a autoestima, isso vai deixando o outro sem chão porque o outro não sabe se deve interagir ou se não, ou se uma interação vai gerar ainda mais raiva. Então, o tratamento de silêncio, ele indica ali uma violência e, na verdade, é um abuso psicológico. Tenho observado que quando o casal ele não manifesta as suas necessidades, os seus sentimentos através de palavras claras, utilizando a comunicação, né? Utilizando o meio verbal para se expressar, para se conectar com o outro e prefere usar como meio de punição algo tão infantil como eu não quero falar com você, não vou falar com você, vou dar um gelo em você para ver se você vem me pedir desculpa, para ver se você se arrepende. Então, essas mensagens subentendidas, né, ficam apenas no silêncio e muitos casais ficam se esbarrando por dias dentro de casa sem se falar, acordam de manhã e não dão bom dia, não dão boa noite, ficam com cara virada um para o outro, dormem sem se comunicar, sem se relacionar, dando aquele gelo. Então, essa situação, ela é muito tóxica e ela vai matando, vai destruindo a sua autoestima, vai destruindo o seu autorrespeito, porque a pessoa que sofre o tratamento de silêncio, ela se sente perdida, ela se sente como pisando em ovos, ela não sabe qual é o direcionamento, porque o outro não sinaliza, o outro simplesmente é indiferente. Nesse caso, o que fazer? Se você é a vítima, se você sofre o tratamento de silêncio, saiba que a pessoa está usando essa estratégia para te desestabilizar emocionalmente, te tirar a tua
sanidade mental, fazer com que você questione várias coisas, que você se sinta perdido, que você perca uma referência do que é certo, do que é errado, do que é real, do que é mental. É um jogo psicológico muito, muito, muito perigoso, muito nocivo. Ele é equiparado a uma das terríveis violências, essa violência do isolamento, a violência da punição pela separação, por você calar, não ouvir o outro, não querer ser ouvido. Isso, inclusive, é uma das mais terríveis punições para aqueles que, inclusive, já estão sendo punidos. Observe que quando alguém que recebe uma punição extra e já está preso, um presidiário, o que é feito? É colocado na solitária. Então a pessoa já está presa lá na cadeia e de repente, por uma questão de desobediência dos regulamentos internos, a punição para essa pessoa é ficar lá uma semana, um dia, 2 dias na solitária. Por quê? Lá na solitária, sem se relacionar com ninguém, isolado, ele vai receber um tipo de punição muito severa. E as pessoas do sistema carcerário esperam que ele mude o comportamento. E na vida relacional também quem usa esse tratamento de silêncio usa com essa crueldade de punir o outro, fazer com que o outro reconheça e peça desculpa por algo que ele nem sabe que fez, porque não foi explícito, não foi comunicado. Então, esse tipo de postura vai deteriorando o relacionamento, vai minando a autoestima. E diante de uma situação dessa, quando você fica ali em dúvida do que é certo, do que é errado, a melhor situação a fazer é você não entrar no jogo, é você também não ficar sem falar com a outra pessoa, competindo ali quem fica mais tempo sem falar, porque não existe ganhadores nessa relação. É uma relação que já se perdeu, é uma relação que está indo a água abaixo. Você pode comunicar ao outro, informando, falando do fundo do seu coração o que você está sentindo, falando que esse tratamento da indiferença do outro, quando o outro não te dá bom dia, não te olha na cara, quando o outro não sorri, quando o outro se fecha para você, você pode comunicar que essa atitude, que esse tratamento deixa você moído por dentro. Isso destrói a sua autoestima e que não é essa a forma que você quer de se relacionar. Manifeste esse desejo, manifeste a sua vontade. Pergunte o que está errado, o que está incomodando o outro, o que você pode fazer para resolver essa situação. O que você fez de errado? Por que o outro está te punindo? Faça essas perguntas. E se o outro falar, não é nada, é só impressão sua, porque você me deixou chateado e agora eu não quero falar com você. Entenda, esse não é um relacionamento saudável e isso vai destruir a sua vida emocional. Então você deve avaliar, será que vale a pena seguir num relacionamento destrutivo, autodestrutivo, um relacionamento que vai te levar para uma depressão, para um elevado nível de ansiedade? Você deve impor limites, e se não haver mudança no outro, isso pode já ser algo patológico, isso é doentio, e se o outro não buscar ali uma ajuda médica, uma terapia, se o outro não demonstrar que reconhece que essa é uma prática violenta e que não está fazendo nada para mudar, esse é um sinal vermelho. E aí você deve repensar o seu relacionamento, o tipo de vida que você quer seguir, se vale a pena seguir por esse caminho por mais algum tempo. Se não houver mudança, né, você tem que se afastar e partir para outra, porque senão essa violência, que é a ausência da palavra, a indiferença, ela depois pode partir para outros tipos de violência,
a questão da dependência emocional, a questão dos abusos vão ficando cada vez mais severo e mais forte, destruindo aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu auto-amor, a sua autoestima, o seu auto-valor. E aí chega um momento em que você vai ficar um trapo, vai ficar um lixo. Se isso que eu estou falando nesse vídeo conectou com você, então não esqueça, dá o seu joinha. Se isso está conectando com você, faça a inscrição do nosso canal para a gente compartilhar mais conteúdos como este, né? E se você é a pessoa que faz esse tipo de tratamento com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira, repense essa atitude. Essa atitude não é uma atitude madura. Essa atitude é uma atitude infantilizada, é uma atitude de criança que é imatura, que usa dessas ferramentas porque não tem outros recursos, não conhece outros recursos. E isso é nocivo para o seu parceiro. Então, pare imediatamente, tome consciência, busque se conhecer, busque se conectar com as suas emoções e expor os seus desejos, as suas insatisfações, até mesmo a sua raiva, mas de uma forma verbal. Comunique aquilo que está te incomodando na atitude de outro, mas sem dar esse gelo, sem dar esse tratamento que é tão autodestrutivo, que é tão violento pelas consequências e pelo impacto que ele traz na saúde emocional do outro. Ok, pessoal? Espero que tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você já passou por uma situação similar, coloque aqui no comentário, será um prazer eu poder conhecer a sua história e poder contribuir de alguma forma. Eu sou o Odmar Manuel, tenho uma formação em psicanálise clínica, já estudo o comportamento humano há mais de 10 anos. Estou iniciando agora esse canal aqui no YouTube, justamente para ser um espaço de cura, um espaço de libertação, um espaço de autoconhecimento. Aliás, esse é o nosso espaço terapêutico. Seja bem-vindo e volte sempre.